João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6. Você encontrou? No verso de número 63 até o 69, após Jesus pregar na sinagoga, e é interessante que Jesus ensinava que ninguém poderia participar da vida do Cristo se não comesse do seu corpo e não bebesse do seu sangue. A palavra é um mistério, né, querido? E quando ele dizia isso, a palavra de Deus diz que muitos dos discípulos que estavam ali seguindo Jesus, e ele chamou estes de discípulo, eles começaram meio que a abandonar a fé. Eles começaram a não entender o evangelho como deveria ser entendido, e eles acharam um discurso, o sermão de Jesus, dentro daquela sinagoga, um discurso meio que difícil de ser seguido. E eles começaram a ser confrontados pela palavra de Jesus. Aliás, essa palavra nos confronta até hoje, né, querido? Como a palavra de Deus é viva, como ela sabe exatamente como nós somos, como ela sabe como você chegou até aqui. E eu penso que essa palavra viva, ela nos confronta para que nós possamos verdadeiramente tomar a decisão necessária na nossa vida. Alguns pilares precisam ser estabelecidos. Deus tem falado muito ao meu coração a respeito disso. Em alguns momentos, Ele usa a expressão estacas bem fincadas. Em outros momentos, Ele diz de pilares, pilares que servirão de alicerce, pontos de apoio que todos nós devemos ter na nossa vida. E enquanto a palavra de Deus ela é ensinada, nós vamos então separando aquilo que não nos pertence mais, aquilo que era ponto de apoio, mas que na verdade nos levava por um caminho de perdição, e nós começamos, querido, a implantar na nossa vida pontos de realmente sustentação. Jesus é a pedra principal e a partir dele todas as coisas se estabelecem. Eu não estou aqui pregando nada novo para você. Eu estou falando que a partir de Jesus se faz todas as coisas. Você não vai estabelecer uma área profissional bem ajustada, uma área profissional vitoriosa se não for a partir do Cristo. Você não vai estabelecer um casamento vitorioso se não for a partir da pedra principal. Você não vai servir, querido, em ministério algum se não for a partir da pedra principal. É claro que Ele é a rocha da nossa vida e Ele é o principal ponto de apoio para todas as coisas na nossa vida. Mas a partir de Cristo eu posso sim estabelecer alguns pilares importantes na minha vida. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Porque após ministrar naquela sinagoga e muitos dos discípulos que estavam ali ouvindo não quiseram, não entenderam o evangelho de Jesus. E eles disseram, nós vamos abandonar. E nós iremos procurar um outro caminho. O que significa isso? Eles não estavam bem alicerçados. Até que Jesus pergunta para os 12, aqueles que estavam mais próximos, porque diante de muitos discípulos, alguns estavam mais próximos. Querida, eu penso que você é próxima dele, Filadélfia. Querido, eu penso que ele tem um quê com você? Ele está aqui toda a reunião. Ele ama você. Amém, querido? Diga para o teu irmão, e se Jesus ama você? Jesus ama você, Ele está sempre aqui. Aleluia. E eu penso, querido, que a partir dessa proximidade, Jesus vai fazer a mesma pergunta que Ele fez para os 12. Muitos estão saindo e achando o evangelho uma coisa difícil, uma coisa pesada, um caminho estreito. E muitos estão dizendo que estão indo, saindo, abandonando. E Jesus então pergunta para eles, e vocês para onde irão? E vocês, que já me conhecem mais, que têm se relacionado mais comigo, que têm me conhecido, e vocês para onde irão? É sobre isso que eu quero falar com você essa noite. João capítulo 6, verso de número 63, diz assim: o Espírito é o que vivifica,
O que é que traz vida? O Espírito. Ele vivifica a carne, e a carne para nada se aproveitará. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu vou ler novamente. O Espírito é que vivifica. A carne para nada se aproveitará. E as palavras que eu tenho dito, elas são espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, que não querem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que o havia de entregar. Jesus nos conhece bem, amados. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir após mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos, eles tornaram para trás. Que coisa triste. Não está falando que o ímpio tornou para trás. Ele está falando que muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: quereis vós também retirai-vos? Para onde vocês irão? E respondeu, pois, Simão Pedro: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido, Pai. E nós temos visto, nós temos conhecido que tu és o Cristo. Não há dúvida para mim. E para nós, diz Pedro, tu és o Filho de Deus. E respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é o diabo. Que forte! Um de vós vai me trair. E isso dizia ele por causa de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo ele um dos 12. Até aqui. Amém, queridos? Vamos orar a Deus. Querido Senhor, como nós te amamos, Pai. Tu és a verdade em que nós podemos acreditar. Tu és uma verdade imutável. Isso significa que passam os dias, passam-se as gerações, a terra muda, o firmamento muda, as águas elas transbordam, mas o Senhor permanece fiel. O Senhor permanece no controle de tudo, porque embora o seu reino esteja no céu, o seu reinado domina sobre tudo. E eu sei, Pai, que o seu reinado está dominando a minha vida. É o seu reinado que domina esta igreja, é o seu reinado que estabeleceu Jaguariúna como a tua casa também, Pai. E nós estamos profetizando nesse tempo, Pai, onde as águas elas insistem em se levantar, onde os ventos estão tão fortes. Nós queremos declarar que nós nos apegamos em Ti. Nós abraçamos a Ti, Pai. É desse lugar que eu não quero sair, porque, aliás, onde estaríamos nós, se não fosse debaixo do Teu amor e da Tua proteção? O Senhor nos salvou, o Senhor nos deu vida e o Senhor tirou cada um de nós de um charco de lodo, de um lugar, Pai, onde nós estaríamos mortos. Somos eternamente gratos. Por isso nos ensine no caminho que nós devemos andar. Nós não queremos sair da Tua presença. Permita isso, Espírito Santo. É o que nós te pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, e todo que crê, diga amém. Amém. Aleluia. Interessante, amados, que algo estava realmente acontecendo no meio do povo de Deus. Os discípulos não foram somente se ajuntando a ele, e a multidão foi crescendo. Embora fosse verdade que a igreja primitiva ela cresceu, embora seja verdade que os que aceitaram Jesus foram muitos, também é verdade que alguns ouviram e abandonaram. Eu penso que a igreja de Cristo ela não mudou. Não são todos que têm ouvido a sua palavra, não são todos que têm crido na sua palavra.
Aliás, querido, a obra, a palavra, o próprio Deus, é algo que nós escolhemos pela fé. Embora Ele seja mais real do que tudo, Ele não é visível, Ele não é palpável. E é por isso que nós precisamos andar pela fé. Dizer que Ele está aqui é uma realidade do nosso coração. É uma realidade que nós sentimos, mas ela não é palpável, querido, ela não é visível. Embora, eu friso novamente, Ele está aqui. Diga para a pessoa que está do teu lado, Ele está aqui, querido, creia nisso. Diga para ele, creia nisso, Ele está aqui. E assim como o dia de hoje, assim como uma noite como esta, Jesus está pregando na sinagoga. E a Bíblia diz, querido, que a palavra que Ele está pregando, o sermão que Ele está dizendo, é a respeito de uma comida não natural. Se você ler os versículos anteriores, você vai ver Ele falar de uma comida que é o seu corpo, de uma bebida que é o seu sangue. E Ele diz que ninguém iria ao Pai se não fosse através dessa comida, desse alimento chamado Jesus Cristo, desse reconhecimento de que Ele é o Filho de Deus. Alguns, querido, ficaram furiosos em ouvir essa mensagem. Aliás, a mensagem de Cristo, querido, para muitos, é como espada. Ela corta, ela separa, ela traduz a realidade do céu para a realidade da terra. E a terra tem que se mover à realidade de Deus. A terra não pode continuar mais mórbida, ela tem que se mexer e ela tem que tomar decisões. É por isso que muitos acomodados não querem mudar a realidade da terra com a realidade do céu. O Senhor vai confrontar isso. Aliás, o Senhor está confrontando isso. Amém, queridos? Nós somos chamados para uma peleja, nós somos chamados para uma guerra, nós fomos chamados para ser conquistadores de Deus, e eu não vejo outra forma de conquistar a não ser guerreando. O Evangelho, querido, não é algo que eu vou viver dormindo, em sonhos, em profecias. Embora tudo isso seja uma realidade para nós, o Evangelho é muito mais real do que nós pensamos. Ele nos acompanha, Ele é diário, Ele está em tudo, Ele está impregnado na minha própria vida. Jesus Cristo é real, querido, e as suas obras também. Jesus Cristo é real, e as suas obras também. Do que você está dizendo, pastor? Eu estou falando que tem um rei no céu, dando ordem para que seu reino se estabeleça na terra. A ordem está sendo confrontada. Confrontada pela terra, confrontada por Satanás, confrontada pelo próprio homem. Mas a vontade de Deus vai ser estabelecida. A vontade de Deus vai ser estabelecida. Ah, querido, não há dúvida. O desejo de Deus, esse vai ser estabelecido. Aleluia. O Evangelho, ele agrada a todos? Não, ele não agrada a todos. O Evangelho, ele vem como bálsamo para todos? Não, ele não vem como bálsamo para todos. Para alguns ele é uma chatice. Aliás, pastor, tem um dia que eu não vejo a hora da coisa terminar. É verdade, amado. Tanto é verdade que a Bíblia está dizendo que muitos que ouviram eram discípulos, abandonaram e voltaram para trás. Quando Jesus viu isso, querido, Ele olhou para os seus, para aqueles que estavam mais próximos, e Ele mesmo perguntou: e vocês? Quereis vós também se retirar? E Pedro, cheio do Espírito Santo, e eu penso que parou para pensar um pouco, porque ele mesmo diz, na expressão ele diz: para onde nós iremos? Por um momento, querido, essa resposta me faz refletir em quem Pedro era, de onde Pedro vinha, talvez como foi a vida dele, quais eram os pontos que ele se apegava, qual era o porto seguro do Pedro. E não tem como, querido, não pensar na minha própria vida ou na sua vida. Antes de Jesus, como era a nossa vida? O que nós tínhamos de realmente realidade? O que nós tínhamos verdadeiramente de verdade? Porque depois que nós aceitamos Jesus, querido, fica claro muita coisa. Os nossos olhos se abrem. E aquilo que parecia ser uma amizade genuína, era mais, querido,
uma pessoa que se aproveitava da outra. Era mais um momento. Quando nós olhamos a nossa vida profissional, era uma enganação o que nós tínhamos. Eu estou falando de uma realidade, querido, que nós vivemos. Nós não tínhamos praticamente amigos, nós praticamente não tínhamos família. Talvez, querido, na sua realidade, você foi até criado sem família. Meu casamento estava destruído. Eu não sei qual é a sua realidade. Mas sem Jesus, querido, eu posso afirmar que a coisa não ia bem. E quando Pedro, ele responde, eu penso, querido, que ele está vivendo talvez o melhor momento da sua vida. Aliás, Jesus é o momento mais maravilhoso que nós temos. Isso é verdade, querido, para a tua vida? Jesus, querido, é o que eu descobri aliás, o que Ele descobriu em mim e se tornou realidade dentro de mim. E depois eu posso dizer, Ele é o que eu tenho de mais especial. O que Pedro está dizendo, querido, para mim e para você, precisa ser uma verdade também. O que o Pedro está dizendo é uma realidade onde ele está olhando para o passado e agora olhando para si mesmo e dizendo, mas não tem comparação o que eu vivi. Para onde eu vou, Jesus? Eu quero é ficar aqui, do teu lado, aprendendo, te conhecendo, ainda que perseguido, mas é aqui que eu quero ficar. Nós temos certeza, nós temos aprendido com você, você é o Filho de Deus, é do teu lado que eu quero ficar. Pedro responde de uma forma, querido, que ele não tem dúvida, Jesus é tudo para ele. Eu vim aqui para te confrontar hoje, Filadélfia. Eu vim aqui para te perguntar a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez. Nesse vento, Jesus é tudo. Nesse vento que você está vivendo, Jesus é tudo ou você está pensando em voltar? Nesse vento, nessa circunstância que nós estamos vivendo, querido, porque o mundo está cambaleando. E o efeito desse mundo que cambaleia são as águas que se levantam, são os ventos que vêm. E às vezes, querido, o vento que começa na segunda, ao invés de terminar no meio da semana, ele chegou bem violento na sexta. E o mundo está perguntando, para onde você vai? Em que você vai crer? Porque tempestade, querido, vem para o justo e vem para o ímpio. Dizer que não vai ter tempestade, ai querido, eu tenho pregado isso há mais de 15 anos. Não tem como. Você vai me ouvir muito, se o Senhor permitir, dizer que tempestade, querido, enquanto aqui, vai existir. Mas eu também tenho ensinado, querido, assim como nós falamos no culto aqui terça-feira, no meio da escada da fé. Você precisa, querido, a começar a reagir no meio dessa turbulência toda. De Deus eu já sou, diz amém. E para trás eu não vou voltar, isso é verdade? Se alguém me perguntasse hoje, pastor, e agora? Para onde você vai? Querido, sair do lado dele é que eu não vou. Isso está bem resolvido para mim. O que? Dizer que eu vou voltar, deixar de ser discípulo? Mas isso é improvável. Jesus é tudo para mim. Qual é o teu maior ponto de apoio? Ele. Teu maior amigo? Ele. Aquele que te ama mais? Ele. Aquele que ilumina os teus olhos? Ele. Aquele que é a tua provisão? Ele. A tua cura? Ele. Ai, querido, tudo começa nele. E quer saber? Vai terminar nele. Com ele você está bem. Diga para o teu irmão, com ele você está bem, querido. Vocês estão bem, viu? Com ele. Aleluia. Com ele, querido, você é mais do que vencedor. E isso não é chavão crentez. É a verdade do reino. Nesse mundo, querido, onde nós iremos sim viver os abalos da caminhada. Porque a palavra de Deus diz, querido, que tem caminho que parece ser perfeito e leva para a morte. Provérbios 16. Existem caminhos que para o homem
Parece caminho perfeito, mas leva para a morte. A palavra de Deus diz em Mateus que também existem momentos que a tempestade vai vir, vai tentar derrubar, vai tentar levar tudo, querido, que você tem. E são nesses momentos, querido, até mesmo no caminho errado que você escolhe, que você vai precisar ter um Deus. Mas como assim até mesmo no caminho errado que eu escolhi? Porque Ele é misericordioso. Até no caminho que você pensou que era o caminho certo. Olha o que Ele está mandando te dizer. Ai, errei, pastor, agora que eu vi, como é que vai ser essa luta agora a vida toda, né? Não, querido, Ele é misericordioso e vai te trazer de volta. Ele vai te trazer de volta. Diga para o teu irmão, Ele é misericordioso e vai te trazer de volta, em nome de Jesus. Mas de uma maneira prática, Filadélfia querida, como é que nós agimos no meio desse vento, no meio desse levante que vem? Já entendi, na casa do ímpio e na casa do justo. Como é que nós devemos agir? Tendo pilares na nossa vida. Diga pilares, estacas, pontos de apoio. Isso é extremamente importante. Eu vou te dizer de alguns deles, querido. A pedra principal, você já sabe. Jesus Cristo o Senhor. Sem Ele nada podeis fazer. Diga, sem Ele eu nada poderei fazer. Diga para o teu irmão que também é verdade. Sem Ele você nada pode fazer. Aleluia. Então esse relacionamento com Jesus, querido, precisa ser real. Esse relacionamento com Jesus precisa ser diário. Esse relacionamento com Jesus precisa ser íntimo. Porque, querido, quando a coisa não ficar boa, humanamente falando, quando as situações elas saírem do seu controle, você precisará responder, querido, aquilo que o coração já sabe. Tu és o Cristo. Sem o Senhor eu nada posso fazer. Tu és o que eu tenho de mais precioso. Tu és a minha segurança. Tu és o meu rochedo. Tu és onde eu coloco os meus pés. Tu és o meu descanso. Tu és o meu sorriso. Tu és a minha alegria. Jesus não pode ser uma figura religiosa na sua vida. Ele precisa ser amigo. O que é um amigo? É alguém que você fala todos os dias. O que é um amigo? É aquele que te dá conselho. O que é um amigo? É aquele que te ama. É aquele que sofre com você e vibra com você. Jesus é seu amigo. Por que você está falando amigo, pastor? Porque quando fala Deus, você endeusa Ele. Você põe Ele às vezes num altar. Você põe Ele distante. Mas quando você fala amigo, Ele se faz presente. Ele é Deus, Ele é claro que Ele é Deus. Mas Ele é teu amigo. Jesus é teu amigo, querido. Diga para o teu irmão, Jesus é teu amigo. Jesus é teu amigo. Aleluia. Se você estiver desesperado, contra o amigo. Se você estiver sem dinheiro, pergunta para o amigo o que fazer. Se você não sabe como resolver essa situação, chama esse amigo hoje, porque ele está pronto para te atender. Sabe um amigo de todas as horas? Jesus é teu amigo. Amém, querido? Um amigo que pode ser chamado no meio de uma multidão, mas um amigo que vai estar disposto a te atender também no secreto do teu quarto. Satanás, querido, ele está tentando quebrar pontos de contato, pilares da tua vida, para que quando a tempestade vier, você não tenha onde se apegar. Por que é tão difícil encontrar Jesus? Você já se perguntou? Encontrar Jesus, você não tem que pegar um avião e ir para o outro lado do mundo. Encontrar Jesus, você não tem que pagar nada. Encontrar Jesus, você não precisa ser a pessoa mais importante de Jaguariúna. Encontrar Jesus, você não precisa ter um sobrenome conhecido. Você pode ser a pessoa mais improvável da terra. Para encontrar Jesus, basta dizer: eu quero te encontrar, Jesus.
E ele se faz real, ele se faz presente. Mas por que se torna tão difícil? Porque Satanás, querido, ele meio que camufla, ele engana. E ele vai apresentar Jesus através de uma religião, se ele puder. E os homens começam a pensar: religião é um peso. Ser crente é um peso. Ir na igreja, é um peso. E eles vão se distanciando, eles vão escolhendo estar longe da religião. Família, querida, é algo muito importante também. Como é precioso ter uma família. E é por isso que a família está tendo tanta dificuldade, querido, em resistir aos ataques. Como é bom ter um cônjuge amigo. Como é bom ter filho amigo. Como é bom ter pais amigo. Eu estou falando de pontos de contato. Estou falando de estacas bem firmadas. Estou falando de obras de valor. Existem pessoas, querido, que vão perdendo o relacionamento com família, até ponto delas chegarem adiante, querido, e dizer: família só me trouxe dor. A família não foi criada para te trazer dor. A família foi criada para te apoiar, querido. Para estar junto, para conquistar junto. Ore pela família. Una a sua família. Família é algo precioso, irmão. Diga para o teu irmão: família é algo precioso, meu irmão. Aleluia. Estou falando de pilares da nossa vida. Igreja. Eu não sei por que as pessoas às vezes dizem: meu problema é a igreja. A igreja nunca foi problema para mim. Eu não estou dizendo isso, querido, com relação ao chamado que Deus tem na minha vida. Porque eu tenho certeza que tem. Mas eu estou falando de igreja como sendo algo maravilhoso para nós. Igreja é um lugar de restauração. Igreja é um lugar que cura de graça. Igreja é um lugar que restitui de graça. Igreja é um lugar onde traz honra no lugar da vergonha. Querida, igreja é algo maravilhoso. Eu vou ser um defensor da igreja até eu encontrar com Jesus, porque a igreja é plano dele. Eu não posso, querido, arrancar pilares da minha vida importantes, porque no dia, querido, da tempestade, a família vai ser meu ponto de contato. A igreja é onde eu receberei as orações dos santos. E Jesus será o meu porto seguro. Por que Satanás vai arrancando isso da nossa vida? Porque no dia da tempestade, querido, você se julga só. E só você vai se afogar. Lute pela tua família. Eu estou cheio do Espírito de Deus para te dizer: lute pela tua família. Começa a olhar com outros olhos para a tua família. Aquele homem cheio de Deus vai ser uma bênção, querido. Aquela mulher cheia do Espírito Santo vai mover aquela casa ao favor do Senhor, e o reino vai se manifestar. Aqueles filhos reconhecendo Jesus, eles serão uma bênção em todo lugar que eles colocarem a planta dos seus pés. Diga para o teu irmão: não desista da tua família. Ai, querido, diga com fé para ele: não desista da tua família. Malaquias 3,18 diz que outra vez você vai ver a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. O que você disse, pastor? Eu estou falando o que o Espírito me disse. Que ontem nós temos notícia, ontem nós experimentamos a diferença que é, querido, que existe entre um servo e entre um ímpio. E se você me disser hoje, vai acontecer de novo, você vai ver a diferença. E amanhã vai acontecer de novo, você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve. É o próprio Deus que está dizendo.
você vai ver a diferença na sua vida, querido. Ai, receba isso, igreja. Você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio, entre o que ama a Deus e o que não tem compromisso com Ele. Há uma grande diferença. Por que a nossa vida caminha? Porque o Senhor, Ele é justo. Aquele que crê nele, querido, de forma alguma Ele vai recusar. Você crê nisso? Estabeleça pilares na sua vida. Enfim, que essa espada monte os alicerces da tua vida, querido. A partir de Jesus, estabeleça. E foi isso que o Senhor mandou te dizer. Em tudo que você for fazer, Jesus, família e igreja. Diga: Jesus, família e igreja. Abre a palavra de Deus em 1 João capítulo 5. Aleluia. Aleluia. 1 João capítulo 5. Digno. Você encontrou 1 João? Capítulo 5, no verso de número 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eu vou ler novamente, querido, para você que pensa que igreja é algo pesado, que estar aqui é algo pesado, que ministério é algo pesado. Querido, é algo maravilhoso. Você que entende que Jesus é maravilhoso, diz amém. Você que entende que família é maravilhoso, diz amém. Ai, querido, essa noite a minha oração é que você entenda que igreja é algo maravilhoso na nossa vida. Diz amém. Porque este é o amor de Deus, que nós guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A Bíblia diz, querido, que sem fé é impossível agradar a Deus. E onde é que nós iremos experimentar essa fé? Em todos os momentos da nossa vida é possível que você experimente. Mas vamos ser reais e verdadeiros. É na igreja que eu tenho aprendido. Uma moça aqui, querido, na terça-feira, achei lindo o testemunho dela. Ela estava muito preocupada, o trabalho queria começar e ela precisando muito do trabalho, há 6 meses desempregada. Mas ela veio aqui chorando, dizendo: pastor, eu vou trabalhar no segundo turno e o que mais me traz tristeza no meu coração é saber que eu não vou poder estar na igreja. E ela começou a dizer, na terça, na quinta, na rede de adultos. Esse amor, querido, pelo Senhor. Estar na igreja não é um peso para nós, querido. E você precisa descobrir isso urgentemente. Estar aqui é maravilhoso. Porque vai chegar um momento na tempestade, querido, que você vai precisar da oração dos justos. Vai precisar, querido, da oração da igreja. Vai precisar do amor dos irmãos. E é por isso que Satanás, ele luta tanto para você se distanciar, quando você deveria se aproximar. Você pode estar sem dinheiro, querido, mas dentro da igreja, eu digo para você, em Deus nada vai te faltar. Pode te faltar saúde, pode te faltar pessoas, mas se você tiver Deus, querido, se você tiver Jesus, se você tiver a tua família, e se você tiver uma igreja para congregar, você vai chegar no céu, amado. Você vai chegar no céu. Eu não estou falando de trabalho, eu não estou falando de coisas dessa terra, eu estou falando de coisas de valor. Diga Deus, diga Jesus, minha família e a igreja.
são pilares na minha vida, inegociáveis. Aleluia. Aleluia. Ai, querido, se vai aplaudir, aplauda de verdade. Aleluia. Tem pessoas, querido, que querem viver bem na família, mais ou menos com Jesus, e muito menos com a igreja. Ou aqueles que querem viver a vida mais ou menos em todas as áreas, né, querido? Mas aqueles que fazem de Jesus um Jesus mais ou menos, que fazem da igreja uma igreja mais ou menos, que fazem da família uma família mais ou menos. No dia da tempestade, que não é mais ou menos, querido, a tempestade é forte. Um Deus mais ou menos não suporta. Uma família mais ou menos não suporta. Uma igreja que é mais um símbolo de religiosidade, isso é a igreja mais ou menos, não suporta. Estou falando que você vai ter que ser, querido, brasa viva. Ai, querido, você é brasa viva. Eu quero viver essa vida abundante, então seja brasa viva. Não queira ser alguém mais ou menos, querido. Em Deus você é forte. Ai, pastor, eu estou fraco. Em Deus digo fraco. Eu sou forte. Em Deus a tua família é forte. Em Deus essa igreja é forte. E eu tenho dito todos os dias isso para Satanás. Essa igreja é forte. Você vai ter que abandonar essa cidade, porque a igreja não se rende. Ela é forte. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Sabe por que o inimigo às vezes vence a tua casa? Porque às vezes você mesmo diz que o casamento não aguenta por um fio. Porque às vezes você mesmo diz que não aguenta mais a sua família. E Satanás diz, então eu vou te tirar dela. Porque nós mesmos profetizamos, querido, que nós não aguentamos mais o nosso cônjuge. Não faça isso, meu irmão. Lute pela sua casa. Seja alguém verdadeiro com aquilo que tem valor. Pare de ser alguém materialista. Pare de ser alguém, querido, que dê valor para as coisas dessa terra. Porque os seus olhinhos brilham quando as coisas são naturais. Você precisa brilhar. Os seus olhos precisam ser chamas de fogo quando se fala em coisas espirituais. Até o cão corre de você, querido. Até o diabo vai desaparecer. Até o diabo, querido, não vai querer mais encontrar você. Em nome de Jesus. Para que isso aconteça, seja cheio do Senhor. A ponto de, se alguém perguntar, para onde iremos nós? Daqui eu não tiro o meu pé. Daqui onde? Da presença do Senhor. Da minha família, da minha igreja. Vou dizer de novo. Daqui eu não tiro meus pés. Da presença do meu Senhor, da minha família e da minha igreja. O dia que um desses pilares deixar de ter valor, você vai precisar ir de novo para o secreto, querido, e perguntar para Deus se isso é verdade ou não. Você será abalado. Vida cheia do Espírito Santo aponta para o céu, aponta para a família e aponta para a igreja. Para que mais? Ai, querido, não fico preocupado para que mais não, viu? Não tem diversão? Tem. Tem churrasco? Tem.
estou falando de pilar. Porque sem churrasco você vence a tempestade. Sem carro, você vence. Sem dinheiro, você vence. Mas sem Jesus, você está perdido. E sem a família, vai fazer diferença. E sem a igreja, é como ir sem a armadura. O que são esses pilares? Inegociáveis. Eu contei do moço que me mandou a mensagem pelo WhatsApp. Aliás, eu recebo bastante mensagem, querido. E eu acho que o povo fica meio frustrado comigo, porque a minha resposta é sempre: ou assim, ó. Vem um texto enorme. Eu falo: ai, amém, Senhor, cuida, pera. Ai, vou mandar um amém para ele. E fica feliz, hein? Porque chegam umas notícias, querida, às vezes, ou umas mensagens, que o mesmo homem que estava ontem dizendo: ai, minha vida está uma maravilha, no dia seguinte ele está dizendo assim: ai, pastor, ore por mim, hoje eu estou fraco. Eu falei: mas onde vai essa fraqueza? Ai, minha esposa está aqui brigando comigo, já não aguento mais, ora por mim porque eu estou indo embora. Eu olhei e falei: vai nada. Quase que eu fiz uma mãozinha assim para ele. Eu falei: o que esse homem manda a semana inteira só mensagem abençoada, e agora um dia está falando que vai embora? Mas que pilar é esse? Querido, eu fico inconformado. Porque família não é algo que eu negocio. Ah, hoje eu estou bem, eu vou ficar, amanhã eu não estou bem. O voto, a aliança que foi feita, não é somente até que a morte separe. Isso é lindo, e é o plano. Mas enquanto viver, procurar fazer o outro feliz, né, querido? Não fazer desse relacionamento um peso. Ai, até que a morte separe, então vou ter que ficar. Não é assim. É você mudando. Não é dizendo para o outro: olha lá, está ouvindo? Não, é você ouvindo. Não é esperando o outro te fazer feliz, é você fazendo o outro feliz. Isso é casamento. Ai, eu quero conquistar a minha família. Então muda, mulher. Então seja cheia do Espírito Santo e não cheia do mundo. Então deixa os olhos brilharem a ponto da virtude de Cristo já não caber mais dentro de você. Essa coisa tem que exalar perfume dele. É uma decisão, querido, que não dá para dizer: ah, não sei se eu vou na igreja. Ah, não sei se eu vou dar aula na Mirim hoje. Ah, se eu sei que você disse isso. Porque se você não der aula, querido, o outro vai dar. Nós juntamos as classes. Aí se eu não vier, querido, a máquina de fazer Davi continua fazendo. E se o pastor não tiver? Ah, tem outro pastor. E se o outro pastor não tiver? Aí tem outro. E tem outra. E a obra não para. A igreja não vai parar, querido. Mas eu tenho que ter essa certeza. Algumas coisas eu não falo mais. O que é o casamento inegociável? A igreja, não sei, uma bênção na minha vida. E enquanto eu estiver lá, vou servir Jesus, vou servir meus irmãos, vou servir a Mirim, vou servir onde tiver que servir. Vou amá-los. E no dia que eu não amar mais,
procura um canto para você amar alguém. Mas faça de verdade. Não seja influenciado pelo mundo, não seja influenciado por pessoas. Querido, o que se tem de gente voltando, o que tem de pessoas que eram discípulos de altar no mundo hoje. Mas começou agora, pastor. Jesus está falando. Olha lá, os discípulos estão voltando. E vocês que estão comigo aqui, o que vocês vão fazer? O Pedro disse: mas eu vou para onde? Eu vou para onde? É só o Senhor que tem palavra de vida eterna. O Senhor mudou a minha vida. Eu quero andar carregado no teu colo. Se o Senhor quiser, eu monto uma tenda, eu faço uma casa para você, aqui para os profetas, mora todo mundo junto para sempre. Não é o caso, Pedro. Se bem que, pastor, eu preferia morar aqui na Filadélfia. Não tem marido que diz isso? Mas de novo na igreja, parece que você mora lá na Filadélfia. Porque tem os que amam, viu, querido? Estou te fazendo um apelo. Ame Jesus. Ame sua família. E ame essa igreja. Quando eu falar amar a igreja, eu estou falando para você me amar, viu? Não custa nada. Diga aí para o teu irmão, quando eu falo da igreja, eu falo de você, viu? Fala para ele. Estou falando para você me amar. Aleluia. O mandamento não é pesado. Amém, querido? Digno. O mandamento não é pesado. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Feche seus olhos. Satanás tentou tirar esses pilares da sua vida. Estou vendo jovens aqui que Satanás tentou distanciar você da sua família. E eu quero te dizer, filho, que seus pais te amam muito. Seus pais te amam muito. Se aproxime dele novamente, se aproxime dela novamente. Esse pai vai ser seu melhor amigo, eu estou profetizando. Essa mãe vai ser a sua melhor amiga. Satanás estava roubando os pilares para que você pudesse correr para o mundo. Estou vendo vários homens e mulheres aqui que Satanás estava tentando roubar o relacionamento conjugal. Você estava vivendo um casamento mais ou menos, estava suportando. Quando na verdade Jesus está dizendo: ame, não suporte. Ame, ame. Você vai voltar a amar essa mulher. Eu estou profetizando em nome de Jesus. Marido, você vai voltar a amar essa mulher. Esposa, você vai voltar a amar esse homem. A ponto de não mais dizer: se o vento for forte, eu me separo. Talvez você não disse com essas palavras, mas você estava pensando em desistir. Não desista da tua casa. Volte para a igreja. Volte para os ministérios. Volte a amar Deus, querido. Volte a servir os irmãos. Existem coisas que na nossa vida, ora nós vamos ter e ora nós não vamos ter mais. Talvez você trabalhou numa empresa hoje e amanhã você vai trabalhar em outra. Várias coisas aconteceram e talvez hoje você tenha, amanhã você não tenha. Mas algumas coisas, queridos, são extremamente importantes na nossa vida. Jesus eu vou ter sempre. Minha família eu vou ter sempre. E o lugar onde eu me encontro com o Senhor,
os meus irmãos, a igreja, enquanto eu viver, eu quero estar participante do corpo de Cristo. Aleluia.